Imagine-se perdido nas profundezas da Amazônia, onde o ar úmido e sufocante carrega sussurros de tragédias antigas, e o som distante de trilhos enferrujados ecoa como um lamento eterno que atravessa o tempo. E se eu lhe dissesse que uma das maiores obras de engenharia do Brasil carrega uma maldição tão sombria que ceifou milhares de vidas, transformando um sonho de progresso em um pesadelo de morte, mistério e lendas que ainda assombram os corajosos que se aventuram por seus trilhos abandonados? Estamos falando da Estrada Ferro-Madeira, Mamoré, infamemente conhecida como a Ferrovia do Diabo, ou Ferrovia da Morte, uma linha férrea que serpenteia pela selva densa, marcada por sangue e suor, e histórias que misturam a ambição humana com a fúria indomável da natureza. Essa é uma jornada pelo coração sombrio da história brasileira, um enigma que desafia a razão e nos convida a olhar para o passado com um misto de fascínio e arrepio. Prepare-se para mergulhar nessa narrativa épica, cheia de detalhes que revelam o preço pago por um sonho que nunca se realizou plenamente. Tudo começou em 1872, no auge do ciclo da borracha, quando o mundo industrializado clamava pelo látex amazônico para pneus, isolantes e uma infinidade de invenções modernas. A Bolívia, rica em seringueiras nas terras altas, enfrentava um obstáculo logístico. Os rios Madeira e Mamoré, com suas corredeiras violentas e imprevisíveis, bloqueavam o caminho até os portos atlânticos. Foi então que o Tratado de Ayacucho, assinado em 1867, e posteriormente o Tratado de Petrópolis em 1903, que cedeu o Acre ao Brasil, abriram a porta para uma solução ambiciosa: construir uma ferrovia que contornasse as barreiras naturais, ligando Porto Velho, em Rondônia, a Guajará-Mirim, na fronteira boliviana, um total de 366 quilômetros de trilhos cortando a Mata Virgem. A primeira tentativa veio com os irmãos americanos George e Andrew Collins, que em 1872 iniciaram o projeto. Mas o que parecia uma promessa de riqueza logo se transformou em um calvário. Doenças tropicais como malária e febre amarela dizimaram as equipes. Ataques de indígenas que viam a invasão como uma profanação de suas terras sagradas aumentaram o caos, e deserções em massa paralisaram o esforço. Em 1879, após erguer apenas 7 quilômetros de trilho, o projeto foi abandonado, deixando para trás um rastro de ossos branqueados pelo sol e sonhos despedaçados na selva implacável. Bem-vindos ao canal Enigmas do Brasil. Hoje desvendamos um dos mistérios mais sombrios e fascinantes da nossa história. Uma maldição que transformou a Amazônia em um vasto cemitério a céu aberto, onde o progresso pagou seu preço com sangue. Se você ama histórias que misturam fatos históricos com lendas arrepiantes, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder as próximas aventuras pelos enigmas do nosso passado. A maldição parecia adormecida, mas ressurgiu com uma força devastadora em 1907, quando o empreendedor americano Percival Farquhar, conhecido como o Rei da Borracha, assumiu o desafio com um plano ousado. Após o Tratado de Petrópolis em 1903, que selou a posse do Acre, Farquhar mobilizou uma força colossal. Mais de 20.000 operários de 50 nacionalidades diferentes, incluindo brasileiros, barbadianos, espanhóis, italianos, chineses e até japoneses, todos atraídos por promessas de salários altos e a perspectiva de uma nova vida. Esses homens enfrentariam o inferno verde da Amazônia, uma selva densa infestada de mosquitos transmissores de doenças, onças que espreitavam nas sombras, cobras venenosas que se escondiam na vegetação e chuvas torrenciais que transformavam o terreno em um pântano mortal. A construção avançava a um ritmo torturante, em alguns trechos apenas 1 metro por dia, enquanto os trabalhadores cavavam túneis estreitos, erguiam pontes precárias sobre rios caudalosos e assentavam trilhos sob um calor sufocante que testava os limites do corpo humano. A inauguração finalmente ocorreu em 15 de julho de 1912, mas a ironia do destino estava à espreita.
O preço da borracha no mercado internacional havia despencado devido à concorrência das plantações asiáticas, tornando a ferrovia obsoleta quase no momento em que os últimos trilhos foram colocados. O verdadeiro horror, porém, não estava apenas na engenharia ou na economia, mas nas condições que ceifaram tantas vidas. Entre 1907 e 1912, doenças como malária, apelidada de a febre do diabo pelos trabalhadores, febre amarela, beriberi e disenteria, graçaram nos acampamentos matando entre 6.000 e 10.000 pessoas com picos devastadores durante as estações chuvosas. Historiadores estimam que, para cada quilômetro de trilho concluído, pelo menos 17 vidas foram perdidas, um tributo sangrento que transformou a obra em um símbolo de sacrifício humano. As condições eram precárias. Falta de saneamento, abrigos improvisados e suprimentos insuficientes agravaram a situação. Oswaldo Cruz, o renomado sanitarista brasileiro, enviou médicos para estudar as epidemias, mas suas medidas, como a introdução de quininas e redes mosquiteiras, foram limitadas diante da escala do caos e da resistência inicial dos trabalhadores a tratamentos invasivos. Negligência? Talvez. A pressa por lucro e a subestimação da selva certamente contribuíram, mas a natureza selvagem da Amazônia foi a inimiga mais implacável. E foi nesse cenário de sofrimento que as lendas da maldição começaram a tomar forma. Sobreviventes contavam histórias arrepiantes de fantasmas dos trabalhadores mortos, vagando pelos acampamentos à noite com olhos vazios e mãos estendidas, como se pedissem justiça ou paz. Um engenheiro americano relatou ter visto figuras espectrais caminhando ao longo dos trilhos recém-assentados, desaparecendo na névoa da manhã. Outros falavam de uma praga indígena, lançada por tribos como os Caripuna e Parintintim, que viam a ferrovia como uma invasão profana de seus territórios sagrados e retaliavam com ataques furtivos. Acidentes misteriosos alimentavam o mito. Pontes desabavam sem aviso. Explosões de dinamite ocorriam prematuramente, e trilhos pareciam se contorcer como serpentes vivas, levando alguns a acreditar que forças sobrenaturais protegiam a selva. Esses relatos, passados de geração em geração, transformaram a Madeira Mamoré em um lugar de temor, onde o som do apito de trens fantasmas ecoava nas noites escuras. Percival Farquhar, o visionário por trás do projeto, viu seu sonho se desfazer. O custo da obra explodiu para milhões de dólares, muito além do planejado, e o colapso do mercado de borracha foi o golpe final. A ferrovia operou esporadicamente nas décadas seguintes, transportando pouco além de esperança frustrada, até ser oficialmente desativada em 1972, quando as rodovias assumiram o domínio do transporte na região. Hoje, trechos da linha foram revitalizados como atração turística, com passeios de trem que levam visitantes a estações abandonadas e cemitérios improvisados, onde cruzes sem nome marcam os túmulos de operários esquecidos. Guias locais ainda sussurram sobre espíritos inquietos que vagam pelos vagões velhos, especialmente em noites de lua cheia, e alguns juram ter ouvido o chocalhar de correntes ou o lamento de vozes perdidas na brisa. Os enigmas da Madeira Mamoré persistem, desafiando-nos a buscar respostas. Por que tantas vidas foram perdidas? Foi apenas a selva indomável, ou a negligência humana teve um papel central? E as lendas? Há algo de verdadeiro nelas, ou eram apenas alucinações nascidas do desespero e do calor sufocante, rumores de objetos valiosos como ferramentas de ouro, ou diários secretos de Farquhar, perdidos nos acampamentos abandonados, ainda alimentam a imaginação de aventureiros. A obra inspirou Mad Maria de Márcio Souza, um romance que captura a tragédia e o misticismo da ferrovia, e continua a ecoar na cultura popular como um símbolo do custo humano do progresso. Em um mundo onde a Amazônia enfrenta desmatamento e novas explorações, essa história nos convida a refletir. Algumas maldições são criadas pelas mãos do homem, e suas cicatrizes permanecem vivas na terra e na memória. E você?
Acreditaria em fantasmas nos trilhos ou acha que tudo foi apenas o peso da natureza e da ganância? Obrigado por acompanhar essa narrativa até o fim. Se ela te arrepiou, te fez refletir sobre os enigmas da nossa Terra e despertou sua curiosidade, curta o vídeo, deixe sua teoria sobre a maldição nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias fascinantes. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar os mistérios que moldaram o Brasil. Até a próxima aventura histórica.